Meu nome é Raiane dos Santos, e durante 15 anos acreditei que havia construído uma vida sólida ao lado de Carlos Eduardo Ferreira. 15 anos durante os quais acordei todas as manhãs com a sensação de que estava vivendo a vida de outra pessoa, representando um papel que nunca escolhi conscientemente interpretar. Na tarde fria de setembro, quando as primeiras chuvas do inverno começavam a pintar de cinza o céu de nossa cidade, eu estava organizando os documentos da empresa na mesa da sala de jantar. Papéis espalhados, calculador ao lado, tentando entender por que os números não fechavam como deveriam. Era uma rotina que havia se tornado parte da minha existência. Cuidar silenciosamente dos aspectos práticos da vida que Carlos Eduardo fingia comandar. O barulho da chave na fechadura me fez levantar os olhos dos documentos. Carlos Eduardo entrou acompanhado de uma mulher que eu já havia visto algumas vezes. Vanessa, a secretária da empresa que havia sido contratada há 6 meses. Ela era mais nova que eu, obviamente. Cabelos loiros oxigenados, unhas compridas pintadas de vermelho, roupas justas que acentuavam curvas que eu já não possuía há muito tempo. Atrás deles, 2 garotos que pareciam ter entre 8 e 10 anos correram para dentro de casa, molhados pela chuva, deixando pegadas enlameadas no piso que eu havia encerado pela manhã. Era um cenário surreal, como se eu estivesse assistindo a um filme ruim, daqueles que passam na televisão nas tardes de domingo. Raiane, disse Carlos Eduardo, com uma voz que não reconheci. Era um tom que ele nunca havia usado comigo antes, frio e calculista. Precisamos conversar. Fechei lentamente o livro de contabilidade que estava sobre a mesa. Minha mãe sempre dizia que quando um homem diz que precisa conversar usando esse tom de voz, é porque a conversa já acabou antes mesmo de começar. Ela tinha razão sobre muitas coisas, principalmente sobre Carlos Eduardo. Deveria ter escutado seus conselhos há 15 anos. Claro, respondi, tentando manter a calma que sempre foi minha marca registrada. Sobre o quê? Vanessa se posicionou ao lado de Carlos Eduardo, como se fosse sua proprietária. Os 2 garotos continuavam correndo pela casa, tocando em tudo, derrubando objetos, fazendo barulho. Era como se quisessem marcar território, como animais selvagens invadindo um ambiente domesticado. Sobre mudanças, disse ele, evitando meu olhar. Grandes mudanças. Durante alguns segundos, o silêncio pesou entre nós como uma nuvem carregada de chuva. Eu podia ouvir o relógio da parede marcando os segundos, os garotos gritando no andar de cima, Vanessa batendo com as unhas na parede. Eram sons que preenchiam o vazio que havia se formado no meu peito. Nesse momento, pela primeira vez em 15 anos, tive a clara percepção de que minha vida estava prestes a mudar completamente. Não sabia ainda se para melhor ou para pior, mas sabia que nada seria como antes. Era uma sensação estranha, como estar de pé na beira de um precipício, sabendo que o próximo passo seria inevitavelmente uma queda. Que tipo de mudanças, Carlos Eduardo? Perguntei, usando seu nome completo como fazia quando queria demonstrar seriedade. Ele finalmente me olhou diretamente nos olhos. Havia algo diferente em seu olhar, uma frieza que eu nunca havia visto antes. Era como se estivesse olhando para uma estranha, alguém que havia encontrado por acaso na rua. Vanessa vai morar aqui, disse ele sem rodeios, com os filhos dela. E você vai ter que procurar outro lugar. As palavras saíram de sua boca com uma naturalidade assustadora, como se estivesse comentando sobre o tempo ou decidindo o que jantar. Não havia hesitação, não havia dúvida, não havia sequer um traço de culpa em sua voz. Senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. O ar escapou dos meus pulmões e precisei me apoiar na mesa para não cambalear. 15 anos de casamento, 15 anos construindo uma vida, 15 anos cuidando de tudo para que ele pudesse brilhar, e tudo se resumia a essa frase fria e calculista. Procurar outro lugar? Repeti, como se não tivesse entendido. Esta é minha casa, Carlos Eduardo. Nossa casa. Vanessa riu.
Foi uma risada aguda, desagradável, que ecoou pela sala como o grito de uma ave de rapina. Seus olhos brilhavam com uma malícia que me fez compreender que aquele momento havia sido planejado, ensaiado, preparado com cuidado. "Sua casa?" disse ela, ainda rindo. "Você não passa de uma parasita, uma encostada que viveu às custas dele durante todos esses anos. Agora chegou a hora de você sair de cena e dar lugar para quem realmente importa." A palavra parasita cortou minha alma como uma lâmina afiada. Durante 15 anos, eu havia administrado nossa vida financeira, cuidado da casa, apoiado Carlos Eduardo em todas as suas decisões, sacrificado meus próprios sonhos para que ele pudesse realizar os dele. E tudo isso era resumido a uma única palavra: parasita. Carlos Eduardo não defendeu minha honra, não disse uma palavra sequer em minha defesa. Apenas ficou ali, de pé, observando Vanessa me humilhar como se fosse um espetáculo interessante. "Carlos Eduardo", disse eu, tentando apelar para algum vestígio do homem que eu achava conhecer. "Você não pode estar falando sério. Somos casados há 15 anos. Construímos tudo isso juntos." "Juntos?" Ele riu. Um som amargo que não combinava com o homem gentil que eu pensava ter conhecido. "Rayane, você nunca construiu nada. Você sempre foi um peso, uma responsabilidade que eu carreguei porque sentia pena de você. Mas agora encontrei alguém que realmente me faz feliz, alguém que vale a pena." Nesse momento, ouvi passos na escada. A mãe de Carlos Eduardo, Dona Teresa, desceu lentamente, como sempre fazia. Ela tinha 72 anos e morava conosco há 5 anos, desde que seu marido havia falecido. Durante todo esse tempo, eu havia cuidado dela como se fosse minha própria mãe, preparado suas refeições, levado ao médico, cuidado de seus remédios. Esperava que ela dissesse alguma coisa em minha defesa. Esperava que pelo menos reconhecesse tudo o que eu havia feito por nossa família durante tantos anos. Mas quando ela me olhou, vi a mesma frieza que havia visto nos olhos de Carlos Eduardo. "Rayane", disse ela, sentando-se pesadamente no sofá da sala. "Já era hora de você entender seu lugar. Você sempre foi um peso para meu filho, uma responsabilidade desnecessária. Agora ele encontrou uma mulher de verdade, que pode dar a ele a felicidade que você nunca conseguiu dar." Suas palavras foram como uma punhalada no coração. Durante 5 anos, eu havia tratado Dona Teresa com todo o carinho e respeito que uma filha poderia ter pela mãe. Havia sacrificado minha privacidade, minha paz, meu próprio espaço para que ela se sentisse acolhida em nossa casa. Os garotos desceram correndo e se posicionaram ao lado de Vanessa, como soldadinhos em formação. Ela passou os braços ao redor deles, criando uma imagem de família perfeita que me excluía completamente. "Estes são meus filhos", disse Vanessa com um sorriso venenoso. "Gabriel e Miguel. Eles são mais filhos para Carlos Eduardo do que você jamais poderia ser esposa." A humilhação era completa. Ali estava eu, no meio da minha própria sala, sendo tratada como uma intrusa em minha própria casa. 15 anos de dedicação, 15 anos de amor, 15 anos de sacrifício, e tudo se resumia a ser chamada de parasita na frente de crianças que nem me conheciam. Mas o pior ainda estava por vir. Carlos Eduardo subiu até nosso quarto e começou a descer com minhas roupas. Primeiro foram as camisetas, depois as calças, depois os vestidos que eu usava para ocasiões especiais. Tudo jogado sem cuidado em uma mala velha que nem era minha. "Carlos Eduardo, o que você está fazendo?" perguntei, sentindo o pânico começar a tomar conta de mim. "Estou facilitando sua saída", respondeu ele, sem parar de descer e subir as escadas. "Quanto mais rápido você sair, melhor para todos nós." A cada viagem que ele fazia, mais pedaços da minha vida eram empilhados na sala. Meus livros, meus perfumes, minhas joias, tudo tratado como lixo que precisava ser removido. Vanessa observava tudo com aquele sorriso cruel no rosto, como se estivesse assistindo a um show particular. Os garotos corriam pela casa, já se comportando como donos do lugar.
Dona Teresa permanecia sentada no sofá, observando minha humilhação com uma satisfação mal disfarçada. "Para onde eu vou?" perguntei, sentindo lágrimas começarem a formar nos meus olhos. "Isso não é problema meu", disse Carlos Eduardo, jogando a última mala no chão. "Você é uma mulher adulta. Se vire." Nesse momento, algo dentro de mim se partiu. Não foi só o coração que se despedaçou, foi também a imagem que eu tinha de mim mesma, a crença de que eu era amada, respeitada, valorizada. Tudo desmoronou como um castelo de cartas em uma tempestade. Peguei minha bolsa com mãos trêmulas. Dentro dela estavam meus documentos pessoais, alguns trocados e o celular. Era tudo o que me restava da vida que eu havia construído durante 15 anos. As lágrimas começaram a correr pelo meu rosto, mas eu não queria dar a eles a satisfação de me ver completamente destruída. Tentei manter a dignidade, tentei manter a cabeça erguida, tentei parecer forte mesmo quando me sentia completamente despedaçada. "Você vai se arrepender disso", disse eu, com uma voz que não reconhecia como minha. Carlos Eduardo riu novamente. "Do quê? De me livrar de um peso morto? Nunca!" Vanessa se aproximou de mim, tão perto que pude sentir o cheiro excessivamente doce de seu perfume barato. "Pode ir, velha", disse ela, praticamente cuspindo as palavras. "Vai catar lixo por aí, sua parasita imunda. Esta casa agora é de uma família de verdade." Dona Teresa levantou os olhos para mim pela última vez. "Não dá mais para dissimular, Rayane. Você sempre foi um peso. Vá embora e nos devolva a paz." Caminhei até a porta da casa que havia sido minha durante 15 anos. Minha mão tocou a maçaneta que eu havia polido milhares de vezes. Meus pés pisaram no tapete que eu havia escolhido com tanto cuidado. Meus olhos percorreram pela última vez os ambientes que haviam testemunhado todos os momentos importantes da minha vida adulta. Abri a porta e senti a chuva fria bater no meu rosto. Era como se o próprio céu estivesse chorando por mim. Caminhei até o portão, carregando minha bolsa e deixando para trás tudo o que havia construído. Do lado de fora, virei-me para olhar a casa mais uma vez. Pude ver Vanessa na janela, ainda com aquele sorriso cruel, observando minha partida como se fosse uma vitória pessoal. Naquele momento, enquanto a chuva molhava meu cabelo e encharcava minhas roupas, enquanto meu coração se despedaçava em milhões de fragmentos, eu fiz uma promessa silenciosa para mim mesma. Eles achavam que haviam vencido. Achavam que eu era realmente uma parasita indefesa que se conformaria com a humilhação e desapareceria silenciosamente de suas vidas. Mas eles não sabiam de uma coisa muito importante. Eles não sabiam quem eu realmente era. Caminhei pela chuva até a esquina de casa, onde parei debaixo de uma marquise velha para me proteger da tempestade que desabava sobre a cidade. Minhas roupas estavam encharcadas, meu cabelo grudado no rosto, e eu tremia tanto de frio quanto de raiva. Peguei meu celular com dedos trêmulos e disquei um número que sabia de cor, mas que raramente usava. Após 3 toques, uma voz familiar atendeu. "Escritório do advogado Henrique Macedo, boa tarde." "Oi, Sandra", disse eu, tentando controlar a voz. "É a Rayane dos Santos. Preciso falar urgentemente com o Dr. Henrique." "Claro, senhora Santos. Vou transferir para ele agora mesmo." Henrique Macedo havia sido meu advogado pessoal durante os últimos 10 anos, cuidando de assuntos que Carlos Eduardo nem imaginava que existissem. Ele era um homem discreto, competente e, acima de tudo, sabia guardar segredos. "Rayane", disse a voz grave de Henrique. "Como está? Aconteceu alguma coisa?" "Aconteceu tudo", respondi, sentindo as lágrimas voltarem a correr. "Carlos Eduardo me expulsou de casa. Trouxe a amante para morar lá com os filhos dela. Me chamou de parasita na frente de todo mundo." Houve uma pausa do outro lado da linha. Pude ouvir Henrique respirando profundamente, como sempre fazia quando estava processando informações importantes. "Onde você está agora?" perguntou ele. "Na rua, debaixo de uma marquise, molhada como um pintinho abandonado", respondi,
tentando fazer uma piada mesmo no meio de tanto sofrimento. Vou mandar meu motorista buscar você. Onde exatamente você está? Dei o endereço para ele e desliguei o telefone. Enquanto esperava, fiquei pensando em como havia chegado àquela situação. Durante 15 anos, eu havia vivido uma vida dupla sem nem mesmo perceber. Para Carlos Eduardo e para o mundo, eu era apenas Rayane, a esposa dedicada que cuidava da casa e apoiava o marido. Mas, na verdade, por trás dessa fachada, eu era muito mais do que qualquer um poderia imaginar. O motorista de Henrique chegou em 15 minutos. Era um homem gentil chamado João, que me conhecia há anos e sempre me tratava com respeito. Ele abriu a porta do carro para mim e ofereceu uma toalha limpa. "A senhora está bem?" perguntou ele com genuína preocupação. "Estou viva", respondi. "Por enquanto, é o que importa." Durante o trajeto até o escritório de Henrique, fiquei pensando em como tudo havia começado. A verdade era que minha vida era muito mais complexa do que aparentava, e era hora de parar de fingir que era uma mulher indefesa. O escritório de Henrique ficava no centro da cidade, em um prédio elegante que respirava seriedade e competência. Quando cheguei, estava ainda molhada e tremendo, mas determinada a colocar em prática planos que havia feito muito tempo atrás, esperando nunca precisar usá-los. Henrique me recebeu em sua sala particular, um ambiente aconchegante com estantes cheias de livros de direito e uma mesa de mogno que ocupava boa parte do espaço. Ele era um homem de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos, óculos de grau e uma expressão sempre séria, mas bondosa. "Sente-se, Rayane", disse ele, indicando uma poltrona confortável. "Sandra vai trazer um café quente para você." Sentei-me e finalmente senti que estava em um ambiente seguro. Henrique era uma das poucas pessoas no mundo que conhecia toda a verdade sobre minha vida e nunca havia me julgado por ela. "Agora me conte tudo", disse ele, pegando um bloco de anotações. Relatei para ele tudo o que havia acontecido naquela tarde terrível. A chegada de Vanessa com os filhos, as palavras cruéis de Carlos Eduardo, a traição de Dona Teresa, a humilhação de ser expulsa da própria casa. Henrique escutou tudo em silêncio, fazendo anotações ocasionais. Quando terminei, ele colocou a caneta sobre a mesa e me olhou com uma expressão que misturava compreensão e determinação. "Rayane", disse ele, "chegou a hora de usarmos as cartas que guardamos durante todos esses anos." Eu sabia exatamente do que ele estava falando. Durante os 15 anos de casamento com Carlos Eduardo, eu havia tomado precauções que ele nem imaginava. Não por desconfiança, mas por instinto de sobrevivência que havia herdado da minha mãe. "Você tem certeza de que quer fazer isso?" perguntou Henrique. "Uma vez que começarmos, não haverá volta." "Tenho certeza absoluta", respondi, sentindo uma força crescer dentro de mim. Eles me humilharam, me trataram como lixo, me chamaram de parasita. Agora vão descobrir quem é a verdadeira parasita nessa história. Henrique abriu um arquivo grosso que tinha meu nome na capa. Dentro dele, havia documentos que contavam uma história muito diferente daquela que Carlos Eduardo conhecia. "Vamos começar pela casa", disse ele, folheando os papéis. "Oficialmente, a propriedade está no nome de vocês dois, mas na prática, você detém 80% da propriedade, já que foi quem financiou 80% da compra através de sua empresa particular." Era verdade. Quando compramos a casa, há 12 anos, eu havia usado recursos da minha empresa pessoal para financiar a maior parte da compra. Carlos Eduardo havia contribuído apenas com uma pequena parcela, mas de alguma forma havia se convencido de que a casa era principalmente dele. "E o carro?" perguntei. "Totalmente seu", respondeu Henrique. "Comprado e registrado através da sua empresa, com recursos seus. Carlos Eduardo é apenas um usuário autorizado." O carro que Carlos Eduardo dirigia todos os dias, do qual tanto se orgulhava, era oficialmente meu.
Eu havia permitido que ele o usasse porque na época me parecia natural que marido e mulher compartilhassem tudo. E a empresa onde ele trabalha? Henrique sorriu pela primeira vez desde que eu havia chegado. Essa é a melhor parte, Rayane. Ele não trabalha para uma empresa. Ele trabalha para você. Durante os últimos 8 anos, através de uma série de operações financeiras complexas e completamente legais, eu havia me tornado a proprietária majoritária da empresa onde Carlos Eduardo trabalhava. Ele pensava que era um funcionário importante, quase um sócio, mas na verdade era apenas um empregado como qualquer outro. A empresa havia sido fundada por um senhor chamado Alberto Mendes, que passou por dificuldades financeiras 5 anos atrás. Discretamente, através de Henrique, eu havia comprado as dívidas da empresa e depois oferecido um acordo vantajoso para o senhor Alberto. Ele mantinha o cargo de presidente, mas eu era a verdadeira dona. Carlos Eduardo nunca soube de nada. Para ele, eu era apenas sua esposa que ficava em casa cuidando dos afazeres domésticos. Ele não fazia ideia de que eu possuía uma mente financeira aguçada e recursos consideráveis. Como foi que consegui esconder tudo isso dele durante tanto tempo? Perguntei, mais para mim mesma do que para Henrique. Porque você é muito mais inteligente do que ele jamais imaginou, respondeu Henrique. E porque ele estava tão convencido da própria superioridade que nunca se deu ao trabalho de investigar nada. A verdade era que minha vida financeira havia começado muito antes de conhecer Carlos Eduardo. Meu pai, que falecera quando eu tinha 22 anos, havia me deixado uma herança significativa e, principalmente, havia me ensinado a investir e multiplicar dinheiro. Durante todos os anos de casamento, enquanto Carlos Eduardo pensava que eu era uma dona de casa comum, eu administrava investimentos, comprava e vendia ações, participava de negócios imobiliários e construía um patrimônio que crescia silenciosamente. Nunca escondi nada por maldade. Simplesmente, Carlos Eduardo nunca demonstrou interesse pela minha vida financeira. Quando eu tentava falar sobre investimentos ou negócios, ele mudava de assunto ou fazia algum comentário condescendente sobre coisas de mulher. Com o tempo, aprendi a manter essa parte da minha vida para mim mesma. Era mais fácil assim e evitava conflitos desnecessários. Qual é o próximo passo? Perguntei para Henrique. Primeiro, vamos resolver a questão da casa, disse ele. Legalmente, eles estão ocupando ilegalmente uma propriedade que é majoritariamente sua. Posso obter uma ordem judicial para reintegração de posse ainda amanhã. E os cartões de crédito? Todos os cartões estão ligados às suas contas, então você pode cancelá-los quando quiser. Carlos Eduardo não tem acesso independente a nenhum recurso financeiro que não passe pelo seu controle. Era impressionante como eu havia criado, sem perceber, um sistema no qual Carlos Eduardo dependia completamente de mim, enquanto ele acreditava que era o contrário. E quanto à empresa? Você pode demiti-lo a qualquer momento, disse Henrique. Ou pode fazer algo mais interessante. Pode transferi-lo para uma filial em outra cidade, reduzir seu salário, mudar suas funções. As possibilidades são infinitas. Fiquei sentada na poltrona de Henrique, processando todas essas informações. Durante 15 anos, eu havia construído uma rede de segurança financeira sem nem mesmo perceber que estava fazendo isso. Era como se uma parte de mim soubesse que um dia poderia precisar dessa proteção. Rayane, disse Henrique, interrompendo meus pensamentos. Você precisa de um lugar para ficar esta noite? Tenho o apartamento no centro, respondi. Aquele que comprei há 3 anos. Carlos Eduardo conhecia a existência daquele apartamento, mas pensava que eu o havia comprado como investimento. Na verdade, eu o havia mobiliado discretamente e mantinha como um refúgio pessoal, um lugar onde podia ir quando precisava pensar ou simplesmente ficar sozinha. Ótimo, disse Henrique. Sugiro que você vá para lá esta noite, descanse, e amanhã de manhã começamos a colocar nosso plano em ação. Que plano exatamente? Henrique se recostou em sua cadeira e me olhou com uma expressão que nunca havia visto antes.
Era uma mistura de admiração e satisfação profissional. O plano de mostrar para Carlos Eduardo, Vanessa e Dona Teresa quem realmente manda nessa história, disse ele. O plano de fazer com que eles descobram que a verdadeira parasita não era você. Saí do escritório de Henrique com uma sensação completamente diferente daquela que havia sentido algumas horas antes. A chuva havia parado e o céu começava a se abrir, permitindo que alguns raios de sol aparecessem entre as nuvens. João me levou até meu apartamento no centro da cidade. Era um lugar pequeno, mas elegante, que eu havia decorado com muito cuidado. Tinha uma vista bonita da cidade e, principalmente, era completamente meu. Quando entrei no apartamento, senti como se estivesse chegando em casa pela primeira vez em muito tempo. Ali não havia memórias dolorosas, não havia humilhações, não havia fantasmas do passado. Era um espaço limpo, onde eu podia recomeçar. Tomei um banho quente, vesti roupas confortáveis que guardava no armário e preparei um chá. Sentei-me na poltrona da sala, olhando pela janela, e finalmente permiti que todas as emoções do dia viessem à superfície. Chorei pela mulher ingênua que havia perdido naquela tarde. Chorei pelos 15 anos que havia dedicado a um homem que não me respeitava. Chorei pela humilhação que havia sofrido na frente de pessoas que eu considerava família. Mas também sorri. Sorri porque finalmente havia compreendido que eu não era a mulher frágil e dependente que todos pensavam que eu era. Eu era forte, inteligente e, acima de tudo, eu tinha recursos. Naquela noite, enquanto Carlos Eduardo provavelmente celebrava sua liberdade com Vanessa, eu estava planejando sua queda. E dessa vez, eu não seria a vítima. Dessa vez, eu seria a protagonista da minha própria história. Acordei no dia seguinte com uma clareza mental que não sentia há anos. O sol entrava pelas janelas do meu apartamento, iluminando cada canto com uma luz dourada que parecia simbolizar um novo começo. Pela primeira vez em muito tempo, senti que estava no controle da minha própria vida. Preparei um café forte e liguei para Henrique antes das 8 horas da manhã. Sabia que ele era uma pessoa matinal e que estaria no escritório cedo, preparando os documentos necessários para o que viria a seguir. Bom dia, Rayane, disse ele com uma voz que já transmitia energia e determinação. Dormiu bem? Melhor do que dormi nos últimos 15 anos, respondi com sinceridade. Está tudo pronto? Tudo, confirmou Henrique. A ordem judicial de reintegração de posse foi expedida ontem à noite. O oficial de justiça estará na casa às 10 horas da manhã. A empresa de segurança que você contratou chegará às 9h30 para trocar todas as fechaduras. Senti uma mistura de ansiedade e satisfação. Finalmente chegara o momento de recuperar o que era meu por direito. E os cartões? Já cancelei todos durante a madrugada, disse Henrique. Os cartões de crédito, débito e todas as contas conjuntas foram bloqueadas. A partir de agora, Carlos Eduardo não tem acesso a nenhum recurso financeiro que esteja no seu nome. Perfeito! Disse eu, sentindo uma satisfação que não esperava sentir. E o carro? Será removido da garagem às 11 horas por uma empresa especializada e levado para o pátio que você especificou. Tudo estava acontecendo exatamente como eu havia planejado durante as horas insones da noite anterior. Cada movimento havia sido calculado para causar o máximo impacto e mostrar para Carlos Eduardo e seus aliados que eles haviam subestimado completamente a mulher que chamaram de parasita. Vesti-me cuidadosamente naquela manhã. Escolhi um terno preto elegante que havia comprado há alguns meses, mas nunca havia tido coragem de usar. Prendi meu cabelo em um coque sofisticado e me maquiei com mais atenção do que costumava fazer. Queria estar impecável para o que viria a seguir. Às 9 horas, estava estacionada em uma cafeteria a 3 quarteirões da casa que havia sido minha durante 15 anos. Dali, podia observar tudo o que acontecia sem ser vista. Havia contratado um investigador particular para documentar toda a operação com fotografias e vídeos, garantindo que tudo fosse registrado oficialmente. Às 9h30 em ponto, vi a van da empresa de segurança chegar na frente da casa.
2 homens uniformizados desceram e se dirigiram ao portão. Pude ver, através dos vidros da casa, que havia movimento lá dentro. Provavelmente Carlos Eduardo, Vanessa e as crianças tomando café da manhã, alheios ao que estava prestes a acontecer. Meu celular tocou. Era Henrique. A operação começou, disse ele. O pessoal da segurança está posicionado e o oficial de justiça acabou de chegar. Através da janela da cafeteria, pude ver um homem de terno se aproximando da casa, carregando uma pasta de documentos. Era o oficial de justiça que tocou a campainha insistentemente até que alguém atendesse. Carlos Eduardo apareceu na porta, ainda de pijama e com cara de sono. Pude ver que ele gesticulava nervosamente enquanto conversava com o oficial, que mantinha uma postura profissional e séria. Depois de alguns minutos, Carlos Eduardo voltou para dentro de casa e logo em seguida saiu acompanhado de Vanessa, que vestia um roupão curto e chinelos. Ambos pareciam confusos e irritados. O oficial de justiça leu alguma coisa em voz alta, provavelmente a ordem judicial, enquanto os funcionários da empresa de segurança aguardavam do lado de fora. Pude ver que Carlos Eduardo ficou visivelmente nervoso quando compreendeu o que estava acontecendo. Meu celular tocou novamente. Rayane, disse a voz do investigador particular que eu havia contratado. Quer que eu me aproxime para captar o áudio da conversa? Não, respondi. Mantenha distância e documente tudo visualmente. Não quero que eles percebam que estão sendo observados. Durante os próximos 20 minutos, assisti a uma cena que me encheu de uma satisfação que jamais pensei que sentiria. Carlos Eduardo e Vanessa foram obrigados a sair de casa com apenas as roupas do corpo, enquanto os funcionários da segurança trocavam todas as fechaduras. As crianças de Vanessa saíram chorando, sem entender o que estava acontecendo. Dona Teresa foi praticamente carregada para fora, protestando aos gritos e apontando o dedo para o oficial de justiça. Mas o melhor ainda estava por vir. Às 11 horas em ponto, chegou o guincho para remover o carro. Carlos Eduardo correu na direção do veículo, gesticulando desesperadamente, mas foi impedido pelos funcionários da empresa de segurança. Pude vê-lo pegar o celular e começar a discar números freneticamente. Sabia que estava tentando me ligar, mas eu havia mudado meu número durante a madrugada. Os únicos que tinham o novo número eram Henrique e algumas pessoas de extrema confiança. Às 11h15, quando toda a operação estava concluída, decidi me aproximar. Queria ver de perto o resultado do meu trabalho. Caminhei lentamente até a casa onde havia vivido durante 15 anos. Carlos Eduardo estava na calçada, ainda de pijama, conversando nervosamente com Vanessa. As crianças brincavam na grama do jardim, alheias à gravidade da situação. Dona Teresa estava sentada no meio-fio, com uma expressão de choque e descrença. Quando Carlos Eduardo me viu, seu rosto passou por uma transformação impressionante. Primeiro foi surpresa, depois alívio e, finalmente, desespero. Rayane! Gritou ele, correndo na minha direção. Graças a Deus você apareceu. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo aqui. Vieram uns homens com uma ordem judicial dizendo que a casa é sua e que temos que sair. Deve ser algum engano, alguma confusão. Parei a alguns metros de distância dele, mantendo uma postura digna e serena. Era interessante como ele ainda não havia compreendido a situação. Não é engano nenhum, Carlos Eduardo, disse eu, com uma voz calma, mas firme. A casa realmente é minha. Sempre foi. A expressão de desespero em seu rosto se intensificou. Como assim sempre foi sua? Compramos juntos. É nossa casa. Você contribuiu com 20% do valor, expliquei pacientemente. Eu financiei 80% através da minha empresa. Legalmente, a casa é majoritariamente minha, e ontem você perdeu o direito de viver nela quando me expulsou. Vanessa se aproximou com aquela expressão arrogante que eu já conhecia bem. Isso é ridículo. Você não tem empresa nenhuma. Você é uma parasita que viveu às custas dele durante 15 anos.
Sorri pela primeira vez naquela manhã. Interessante você falar em parasita, Vanessa. Principalmente considerando que a empresa onde Carlos Eduardo trabalha também é minha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carlos Eduardo me olhou como se eu Perguntou tivesse ele, falado em uma com uma língua voz estrangeira, quase inaudível. O que você está Estou dizendo que nos últimos 5 anos você tem trabalhado para mim? Expliquei calmamente. Sou a proprietária majoritária da Mendes e Associados. O senhor Alberto mantém o título de presidente, mas as decisões importantes passam por mim. Vi o exato momento em que a realidade atingiu Carlos Eduardo como um soco no estômago. Suas pernas vacilaram e ele precisou se apoiar no portão para não cair. Isso é impossível, murmurou ele. Você não sabe nada de negócios. Você é apenas. Você é uma parasita? Zrênia. Completei a frase para ele. É interessante como essa palavra continua aparecendo na nossa conversa. Dona Teresa se levantou do meio-fio e caminhou até nós. Sua expressão era uma mistura de confusão e raiva. Rayane, pare com essa palhaçada, disse ela, tentando manter o tom autoritário de sempre. Você não pode fazer isso conosco. Somos uma família. Família? Zrênia repeti, sentindo uma raiva fria crescer dentro de mim. Ontem a senhora disse que eu sempre fui um peso, que deveria ir embora e devolver a paz para vocês. Hoje somos família novamente? Dona Teresa ficou sem palavras. Pela primeira vez em 5 anos, ela não tinha uma resposta pronta e condescendente. Carlos Eduardo tentou uma abordagem diferente. Rayane, meu amor, foi tudo um mal-entendido. Você sabe que eu te amo, que nossa família é importante para mim. Podemos conversar sobre isso como adultos civilizados. Meu amor, loguei, disse eu com uma risada que não tinha nada de divertida. Ontem você me chamou de peso morto, lembra? Disse que eu nunca construí nada, que era um fardo que você carregava por pena. Eu estava nervoso, não sabia o que estava dizendo. Ele tentou se justificar. Você sabia exatamente o que estava dizendo, repliquei. E eu ouvi cada palavra. Assim como ouvi Vanessa me chamar de parasita imunda e sua mãe concordar que eu sempre fui um peso. Vanessa, que havia ficado em silêncio durante nossa conversa, finalmente explodiu. Isso tudo é uma farsa. Você não pode ter tanto dinheiro assim. De onde tirou recursos para comprar uma empresa? Era uma pergunta legítima, e eu estava preparada para respondê-la. Meu pai me deixou uma herança significativa quando morreu, expliquei. Durante todos estes anos, enquanto vocês achavam que eu ficava em casa sem fazer nada, eu administrava investimentos, participava de negócios imobiliários e construía um patrimônio. Nunca precisei do dinheiro de Carlos Eduardo. Na verdade, sempre foi o contrário. A revelação atingiu todos eles como uma bomba. Carlos Eduardo ficou completamente pálido. Vanessa abriu e fechou a boca várias vezes sem conseguir falar. E Dona Teresa se sentou novamente no meio-fio. Então, durante todos esses anos, swingou Carlos Eduardo. Durante todos esses anos, você viveu com meu dinheiro. Completei a frase para ele. O supermercado? Pago com meu cartão. As contas da casa? Todas em meu nome. Seu salário mal cobria seus gastos pessoais. Era verdade. Durante os últimos anos, eu havia assumido praticamente todas as despesas da casa sem que Carlos Eduardo percebesse. Ele gastava seu salário com roupas, eletrônicos e outras futilidades, enquanto eu arcava com as responsabilidades reais. Mas então por que você nunca disse nada? Perguntou ele, genuinamente confuso. Porque eu te amava, respondi, sentindo uma tristeza profunda. Porque achava que estávamos construindo uma vida juntos, porque nunca imaginei que você me humilharia da forma como fez ontem. Nesse momento, meu celular tocou. Era Henrique. Rayane, a segunda parte da operação está pronta. Quer que eu proceda? Pode prosseguir, disse eu, mantendo no olhar fixo em Carlos Eduardo. Proceder com o quê? Perguntou ele, notando minha conversa telefônica. Com sua demissão.
Respondi calmamente. A partir de hoje, você não trabalha mais para Mendes e Associados. O impacto dessa informação foi devastador. Carlos Eduardo cambaleou como se tivesse levado um soco e teve que se apoiar no portão novamente. Você não pode fazer isso, disse ele com voz desesperada. Trabalho lá há 8 anos. Tenho direitos, tenho contratos. Você trabalha lá a critério da proprietária, expliquei. E a proprietária decidiu prescindir de seus serviços. Vanessa finalmente encontrou sua voz novamente. Isso é vingança. Você está fazendo isso por vingança. Não, respondi serenamente. Estou fazendo isso por justiça. Durante 15 anos vocês me trataram como se eu fosse inferior. Ontem, me humilharam na frente de crianças, me chamaram de parasita, me expulsaram da minha própria casa. Agora estão descobrindo quem realmente sustentava quem. Carlos Eduardo caiu de joelhos na calçada. Literalmente caiu de joelhos. Rayane, por favor, implorou ele. Eu cometi um erro terrível. Foi um momento de loucura. Por favor, não destrua minha vida por causa de um erro. Olhei para aquele homem que havia sido meu marido durante 15 anos, ajoelhado na calçada, implorando perdão. Não senti pena. Não senti satisfação. Senti apenas uma profunda tristeza pelo que poderia ter sido, e nunca foi. Carlos Eduardo, disse eu, com uma voz mais gentil do que ele merecia. Você não cometeu um erro. Você revelou quem realmente é. Ontem você disse que eu era um peso morto, que nunca construí nada, que era uma parasita. Hoje está descobrindo que construí tudo. Nossa casa, seu emprego, nossa estabilidade financeira. A verdadeira parasita era você. Dona Teresa se levantou e caminhou até mim. Rayane, você vai deixar um homem de 45 anos na rua? Vai destruir uma família por orgulho? Não, respondi. Vou mostrar para uma família o que significa respeito, algo que vocês nunca me ofereceram. Virei-me para ir embora, mas Carlos Eduardo me segurou pelo braço. Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Olhei para ele pela última vez, com os olhos da mulher que um dia o amou. Você é um homem adulto, Carlos Eduardo. Como você mesmo disse ontem, se vire. 3 dias se passaram desde que recuperei minha casa e minha dignidade. 3 dias durante os quais Carlos Eduardo me ligou incontáveis vezes, sempre caindo na caixa postal, já que eu havia bloqueado seu número. 3 dias durante os quais Vanessa descobriu que a vida sem cartão de crédito e sem casa própria não era tão glamourosa quanto havia imaginado. Estava em meu apartamento, tomando café da manhã e lendo as notícias online, quando Henrique me ligou. Rayane, temos novidades interessantes, disse ele, com um tom que misturava profissionalismo e diversão mal disfarçada. Que tipo de novidades? Carlos Eduardo tentou conseguir emprego em 3 empresas diferentes nos últimos 2 dias. Todas recusaram. Não fiquei surpresa. O mercado de trabalho na nossa cidade era pequeno, e a notícia de que ele havia sido demitido da Mendes e Associados já havia se espalhado. Além disso, eu havia tomado certas precauções. E Vanessa? Voltou para a casa da mãe com os 2 filhos. Pelo que nosso investigador descobriu, a mãe dela não está nada feliz com a situação. Sorri. Era interessante como as coisas mudavam de perspectiva quando o dinheiro e o conforto saíam de cena. E Dona Teresa? Essa é a parte mais interessante, disse Henrique. Carlos Eduardo tentou levá-la para um hotel, mas não tinha dinheiro para pagar. Tentou colocá-la temporariamente em um abrigo de idosos, mas ela se recusou. No final, conseguiu um lugar em uma pensão barata no centro da cidade. A informação me causou sentimentos contraditórios. Por um lado, Dona Teresa havia sido cruel comigo durante anos, culminando na humilhação de 3 dias atrás. Por outro lado, ela era uma senhora idosa que não merecia estar em uma situação precária. Henrique, disse eu, depois de pensar por alguns minutos, quero que você faça 2 coisas. Primeiro,
Garanta que Dona Teresa tenha um lugar decente para ficar. Pode colocá-la em uma casa de repouso de qualidade, mas que ela não saiba que fui eu quem pagou. Tem certeza? Tenho. Apesar de tudo, ela é uma senhora idosa e não quero ter peso na consciência. E a segunda coisa? Quero saber tudo sobre a situação financeira de Carlos Eduardo. Todas as dívidas, todos os compromissos, tudo. Para que você quer essas informações? Para decidir até onde vou levar essa situação? Respondi honestamente. 2 horas depois, Henrique chegou ao meu apartamento com uma pasta cheia de documentos. Sentamos na mesa da sala e ele espalhou papéis que contavam a verdadeira história financeira do homem que havia sido meu marido. A situação é pior do que imaginávamos, disse Henrique, ajustando os óculos. Carlos Eduardo tem dívidas que totalizam quase 50 mil reais. 50 mil? Repeti, impressionada. Como? Cartão de crédito, empréstimos pessoais, financiamentos. Aparentemente, nos últimos 2 anos ele vinha gastando muito mais do que ganhava, contando que você continuaria cobrindo as despesas básicas. Examinei os documentos. Havia compras em lojas de roupas masculinas caras, restaurantes sofisticados, até mesmo uma concessionária onde ele havia financiado acessórios para o carro que era meu. Ele estava bancando o galã para impressionar Vanessa? Constatei. Exatamente. E agora, sem emprego e sem acesso aos seus recursos, ele não tem como pagar nada disso. Fiquei alguns minutos em silêncio, processando todas essas informações. Carlos Eduardo não era apenas um marido infiel e cruel. Era também um homem irresponsável financeiramente que havia construído um castelo de mentiras. Henrique, disse eu finalmente, quero fazer uma proposta. Que tipo de proposta? Vou oferecer para pagar todas as dívidas dele. Henrique me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Rayane, depois de tudo o que ele fez com você? Deixe-me terminar, disse eu levantando a mão. Vou pagar todas as dívidas, mas em troca ele vai assinar um documento transferindo definitivamente todos os direitos sobre a casa, o carro e qualquer outro bem que ainda esteja em nome dos dois. Isso é inteligente, admitiu Henrique. Mas você tem certeza de que quer gastar 50 mil reais com ele? Não é gasto, expliquei. É investimento na minha paz de espírito. Quero que essa história termine de uma vez por todas, sem pendências legais que possam me assombrar no futuro. Henrique preparou os documentos necessários e à tarde decidimos marcar um encontro com Carlos Eduardo. O local escolhido foi o escritório de Henrique, em terreno neutro onde tudo poderia ser registrado oficialmente. Carlos Eduardo chegou pontualmente às 4 horas. Estava irreconhecível. Barba por fazer, roupas amarrotadas, olheiras profundas. Era evidente que os últimos 3 dias haviam sido difíceis para ele. Rayane, disse ele assim que me viu. Obrigado por aceitar conversar comigo. Sente-se, Carlos Eduardo, disse eu, indicando uma cadeira do outro lado da mesa. Temos assuntos práticos para resolver. Ele se sentou e olhou nervosamente para os documentos espalhados sobre a mesa. Sabemos sobre suas dívidas, disse Henrique, indo direto ao ponto. 50 mil reais em compromissos que você não tem como honrar. Carlos Eduardo ficou vermelho. Como vocês souberam? Isso não importa, respondi. O que importa é que estou disposta a fazer uma proposta. Seus olhos se iluminaram com uma esperança desesperada. Que tipo de proposta? Vou quitar todas as suas dívidas, disse eu calmamente. Todas? Ele repetiu incrédulo. Todas. Mas em troca, você vai assinar a transferência definitiva de todos os bens que ainda estão em nossos nomes para o meu nome exclusivamente. Carlos Eduardo ficou em silêncio por alguns minutos, processando a proposta. Isso significa que eu ficaria sem nada, disse ele finalmente. Você já está sem nada, apontei. A diferença é que desta forma você também ficaria sem dívidas. E se eu não aceitar?
Então você continua devendo R$ 50.000 sem ter como pagar, e eu mantenho meus direitos sobre os bens de qualquer forma, expliquei pacientemente. A única diferença é que você teria que lidar sozinho com os credores. Henrique colocou uma calculadora sobre a mesa. Carlos Eduardo, vou ser franco com você. Sem emprego, sem referências e com o nome sujo, você não conseguirá empréstimo em lugar nenhum. Em alguns meses terá seu nome no SPC e Serasa, e aí sim ficará impossível reconstruir sua vida. Carlos Eduardo ficou vários minutos em silêncio, olhando alternadamente para mim e para os documentos. Por que você faria isso? Perguntou ele finalmente. Depois de tudo o que aconteceu? Era uma boa pergunta e merecia uma resposta honesta. Porque quero encerrar definitivamente nossa relação, disse eu. Não quero que você tenha desculpas para voltar à minha vida daqui a alguns anos. Não quero processos judiciais intermináveis sobre bens em comum. Quero que cada um siga seu caminho e nunca mais precise pensar no outro. E se eu quiser tentar reconquistar você? E se eu prometer que mudei? Olhei para ele com uma mistura de tristeza e determinação. Carlos Eduardo, você me humilhou na frente de estranhos, me chamou de parasita, de peso morto, disse que eu nunca construí nada na vida, permitiu que sua amante me insultasse na minha própria casa. Não há volta. Mas eu estava confuso, estava passando por uma crise. Você estava sendo exatamente quem sempre foi, interrompi. A diferença é que ontem você mostrou sua verdadeira face. Henrique colocou os contratos sobre a mesa. Carlos Eduardo, preciso de uma resposta. A proposta tem validade até o final do dia de hoje. Carlos Eduardo pegou os documentos e os leu cuidadosamente. Eram 3 contratos. Um de quitação de dívidas, um de transferência da casa e um de transferência do carro. Se eu assinar isso, realmente fico livre de todas as dívidas? Completamente livre, confirmou Henrique. Rayane pagará tudo à vista e você terá os comprovantes. E não haverá mais nenhuma ligação legal entre nós? Nenhuma, confirmei. Você será livre para refazer sua vida como quiser, e eu serei livre para tocar a minha. Carlos Eduardo assinou os documentos com mãos trêmulas. A cada assinatura, eu sentia como se um peso fosse sendo retirado dos meus ombros. Quando tudo estava finalizado, ele me olhou com uma expressão que nunca havia visto antes. Uma mistura de arrependimento, gratidão e tristeza profunda. Rayane, disse ele, eu sei que não mereço, mas obrigado. Você está sendo mais generosa comigo do que eu jamais fui com você. Não estou sendo generosa, respondi. Estou sendo prática. Isso é melhor para nós dois. Carlos Eduardo se levantou para sair, mas parou na porta. Para onde você vai agora? Perguntei, sentindo pela primeira vez em dias um pouco de preocupação genuína por ele. Vou tentar recomeçar, disse ele. Talvez em outra cidade, onde ninguém me conheça. E Vanessa? Ele riu, mas foi um som amargo. Vanessa desapareceu no mesmo dia em que descobriu que eu não tinha mais dinheiro. Aparentemente, ela não estava interessada em parasitas pobres. Depois que Carlos Eduardo saiu, fiquei alguns minutos em silêncio no escritório de Henrique. Como você se sente? Perguntou ele. Livre, respondi sem hesitar. Pela primeira vez em 15 anos, me sinto completamente livre. Não se arrepende de ter gasto R$ 50.000? De forma alguma. É o melhor investimento que já fiz na vida. Naquela noite, voltei para minha casa. Agora, oficialmente e definitivamente minha casa. Caminhei pelos cômodos, tocando nos móveis, olhando cada detalhe como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. Não havia mais fantasmas do passado naquelas paredes. Não havia mais memórias dolorosas em cada canto. Era um espaço limpo, pronto para ser preenchido com novas experiências, novas memórias, nova vida. Sentei-me na varanda, olhando para o jardim que eu havia cuidado com tanto carinho durante anos. As flores que plantei continuavam lá, bonitas e coloridas, sobrevivendo e florescendo apesar de toda a tempestade.
Meu celular tocou. Era um número que eu não conhecia. Alô? Rayane? É o Carlos Eduardo. Suspirei. Carlos Eduardo, nós já resolvemos tudo o que tínhamos para resolver. Eu sei, eu sei. Só queria dizer uma coisa. Diga rápido. Você era a melhor coisa da minha vida, e eu fui burro demais para perceber. Espero que você seja muito feliz. Fiquei alguns segundos em silêncio. Não era uma declaração de amor, era um reconhecimento. Era o mais próximo de um pedido de desculpas sincero que ele conseguiria fazer. Obrigada, disse eu finalmente. Também espero que você encontre sua felicidade. Desliguei o telefone e o bloqueei definitivamente. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, dormi profundamente. Sem pesadelos, sem ansiedade, sem medo do que o futuro reservava. Acordei no dia seguinte com a sensação de que minha vida real estava finalmente começando. 6 meses se passaram desde o dia em que recuperei minha dignidade e minha casa. 6 meses durante os quais reconstruí não apenas minha vida, mas principalmente minha identidade. A primeira coisa que fiz foi contratar uma decoradora para renovar completamente a casa. Não porque havia algo errado com ela, mas porque queria que cada ambiente refletisse quem eu realmente era, não quem eu havia fingido ser durante 15 anos. As paredes ganharam cores mais vivas, os móveis foram trocados por peças que realmente gostava, e cada cômodo foi projetado para o meu conforto e prazer pessoal. A casa se transformou de um espaço compartilhado em um verdadeiro lar. Minha empresa também cresceu significativamente. Com mais tempo para me dedicar aos negócios e sem as distrações de uma vida pessoal conturbada, consegui expandir meus investimentos e aumentar consideravelmente meu patrimônio. Henrique continuava sendo meu conselheiro legal, mas agora também se tornara um amigo verdadeiro. Era reconfortante ter alguém que conhecia toda a minha história e me respeitava por quem eu realmente era. Em uma manhã de terça-feira, estava em meu escritório em casa, um cômodo que havia criado especificamente para administrar meus negócios, quando recebi uma ligação inesperada. Senhora Santos, disse uma voz feminina que não reconheci. Meu nome é Patrícia Silva. Sou jornalista do Jornal da Cidade. Gostaria de conversar com a senhora sobre uma matéria que estou preparando. Que tipo de matéria? Perguntei, desconfiada. Sobre mulheres empreendedoras que superaram adversidades pessoais. Sua história chegou até mim através de algumas fontes e acredito que seria inspiradora para outras mulheres. Fiquei surpresa. Nos últimos meses havia me mantido discreta sobre os eventos que mudaram minha vida. Como uma jornalista havia descoberto minha história? Não sei se seria interessante, disse eu. Prefiro manter minha vida privada longe da mídia. Entendo perfeitamente, disse Patrícia. Mas posso garantir que o enfoque seria totalmente positivo. Seria sobre superação, independência financeira e como as mulheres podem se proteger em relacionamentos. A proposta me intrigou. Durante os últimos meses, havia pensado muito sobre outras mulheres que poderiam estar vivendo situações similares à que eu havia vivido, casadas com homens que as subestimavam, dependentes financeiramente sem necessidade, aceitando humilhações por medo da solidão. Posso pensar sobre isso e te retornar? Perguntei. Claro, vou deixar meu contato com a senhora. Depois da ligação, fiquei pensando sobre a proposta. Seria realmente útil compartilhar minha experiência? Poderia ajudar outras mulheres a reconhecerem sua própria força? Decidi consultar Henrique antes de tomar qualquer decisão. É uma ideia interessante, disse ele quando lhe contei sobre a proposta da jornalista. Mas você precisa estar preparada para as consequências. Uma vez que sua história se torne pública, não haverá como voltar atrás. Que tipo de consequências? Carlos Eduardo pode tentar usar a exposição para se vitimizar. Vanessa pode criar algum tipo de confusão. E você vai se tornar uma figura pública, pelo menos localmente. Pensei sobre isso durante alguns dias. Finalmente, decidi aceitar a entrevista, mas com condições muito específicas. Patrícia veio ao meu escritório em uma quinta-feira à tarde.
Era uma mulher de aproximadamente 40 anos, profissional e respeitosa. Havia feito sua pesquisa e conhecia bem os aspectos básicos da minha história. Senhora Santos, disse ela assim que se acomodou. Antes de começarmos, quero deixar claro que tudo o que for dito aqui estará sujeito à sua aprovação antes da publicação. Obrigada, disse eu. Aprecio o profissionalismo. Durante 2 horas, contei minha história com detalhes que nunca havia compartilhado com ninguém além de Henrique. Falei sobre os 15 anos de casamento, sobre como havia construído meu patrimônio silenciosamente, sobre a humilhação que havia sofrido e sobre como havia recuperado minha dignidade. Patrícia fazia perguntas inteligentes e pertinentes, sempre focando nos aspectos que poderiam ser úteis para outras mulheres. O que a senhora diria para uma mulher que está vivendo uma situação similar? Perguntou ela em determinado momento. Diria para ela nunca abrir mão da própria independência financeira. Respondi sem hesitar. Não importa o quanto você ame seu parceiro, mantenha sempre recursos próprios e proteja-se legalmente. O amor pode acabar, mas sua capacidade de cuidar de si mesma deve permanecer intacta. E sobre perdão? A senhora perdoou seu ex-marido? Era uma pergunta difícil, que eu havia me feito muitas vezes nos últimos meses. Perdoei no sentido de que não carrego mais raiva, disse eu depois de pensar. Mas perdoar não significa esquecer ou aceitar ser tratada com desrespeito. Significa libertar-se do peso emocional negativo e seguir em frente. A matéria foi publicada 3 semanas depois, em uma edição especial sobre o Dia Internacional da Mulher. O título era A Força Silenciosa: Como uma dona de casa descobriu seu poder financeiro. A repercussão foi maior do que eu esperava. Recebi dezenas de ligações de mulheres que se identificaram com minha história, algumas pedindo conselhos, outras simplesmente agradecendo por ter falado sobre um assunto que raramente era discutido abertamente. Uma das ligações mais marcantes foi de uma jovem de 28 anos chamada Amanda. Senhora Rayane, disse ela com voz embargada. Li sua matéria e me reconheci completamente. Meu marido sempre me trata como se eu fosse burra, como se não entendesse nada de dinheiro. Mas depois de ler sua história, percebi que sei mais sobre nossas finanças do que ele imagina. Conversamos por mais de 1 hora. Amanda era formada em administração, mas havia abandonado a carreira depois do casamento porque o marido achava que mulher casada não precisa trabalhar. Ela administrava todas as contas da casa, mas nunca havia percebido que isso lhe dava poder. "O que eu faço?" perguntou ela. "Primeiro, você protege suas informações", aconselhei. "Abra uma conta bancária em seu nome, mesmo que seja só para guardar alguns trocados. Depois, comece a documentar tudo: gastos, receitas, patrimônio. Conhecimento é poder. E se meu marido descobrir?" "Você não está fazendo nada errado", assegurei. "Está sendo prudente. Toda mulher tem o direito de conhecer e proteger sua situação financeira." Essa foi apenas uma das muitas conversas que tive com mulheres que entraram em contato depois da matéria. Algumas estavam em situações similares à que eu havia vivido. Outras queriam apenas conselhos sobre independência financeira. Percebi que havia uma demanda real por esse tipo de orientação e comecei a pensar em maneiras de ajudar de forma mais sistemática. Foi quando decidi criar um projeto que chamei de Mulheres Financeiramente Independentes. Era um programa de palestras e workshops, onde eu ensinava outras mulheres sobre investimentos, proteção patrimonial e planejamento financeiro. O primeiro evento aconteceu no auditório de um hotel local, e eu esperava talvez 20 ou 30 participantes. Para minha surpresa, apareceram mais de 100 mulheres. "Boa noite, senhoras", disse eu, um pouco nervosa no início da apresentação. Meu nome é Rayane dos Santos, e até 6 meses atrás, eu era conhecida apenas como a esposa de Carlos Eduardo Ferreira. Houve algumas risadas na plateia, e percebi que várias mulheres haviam lido a matéria no jornal. Hoje quero falar com vocês sobre algo que aprendi da forma mais difícil possível:
a importância da independência financeira feminina. Durante 2 horas, compartilhei tudo o que havia aprendido ao longo dos anos sobre investimentos, proteção patrimonial e planejamento financeiro. Expliquei como pequenas ações cotidianas podiam construir segurança a longo prazo. O interesse da plateia era palpável. Mulheres faziam anotações, tiravam fotos dos slides, faziam perguntas inteligentes e pertinentes. No final da apresentação, uma senhora de aproximadamente 60 anos se aproximou de mim. Rayane, disse ela, tem uma filha de 30 anos que está passando por problemas no casamento. Você poderia conversar com ela? Claro, respondi. Deixe meu contato com ela. Essa se tornou uma situação recorrente. A cada evento, novas mulheres me procuravam pedindo ajuda ou conselhos para elas mesmas ou para pessoas próximas. Percebi que havia encontrado não apenas uma nova carreira, mas um propósito verdadeiro. Ajudar outras mulheres a descobrirem sua força financeira estava me dando uma satisfação que nunca havia sentido antes. 3 meses depois do primeiro workshop, decidi formalizar o projeto criando uma empresa de consultoria especializada em educação financeira feminina. Henrique me ajudou com todos os aspectos legais, e em poucos meses eu tinha uma equipe pequena, mas dedicada, um escritório profissional e uma agenda cheia de compromissos. O mais interessante era que meu trabalho havia chamado a atenção de outras empresas. Bancos começaram a me convidar para dar palestras para suas clientes femininas, escolas queriam workshops para mães de alunas, e até mesmo empresas grandes solicitavam meus serviços para orientar suas funcionárias. Em menos de um ano, havia construído uma carreira completamente nova, baseada na experiência mais dolorosa da minha vida. Uma tarde, estava em meu novo escritório preparando material para um workshop, quando recebi uma ligação que não esperava. Rayane, é a Vanessa! Fiquei alguns segundos em silêncio, processando a surpresa de ouvir aquela voz. Oi, Vanessa! Disse eu, mantendo um tom neutro. Em que posso ajudá-la? Eu vi a matéria no jornal e soube dos seus workshops. Queria conversar com você. Sobre o quê? Sobre tudo. Sobre o que aconteceu. Sobre como você conseguiu dar a volta por cima. Era uma conversa que eu não havia esperado ter, mas que de alguma forma não me surpreendeu completamente. Vanessa, não tenho nenhum ressentimento em relação a você, disse eu honestamente, mas também não vejo o que teríamos para conversar. Eu sei que não mereço, mas gostaria muito de falar com você pessoalmente. Só meia hora. Algo na voz dela me fez aceitar. Talvez fosse curiosidade, talvez fosse a sensação de que essa conversa poderia ser importante para meu próprio processo de cura. Marcamos de nos encontrar em uma cafeteria neutra no centro da cidade, no dia seguinte. Vanessa chegou pontualmente. Estava muito diferente da mulher arrogante que havia me humilhado em minha própria casa. Parecia mais magra, mais cansada, e havia perdido completamente aquela postura superior que eu lembrava. Obrigada por aceitar me encontrar, disse ela assim que se sentou. De nada. O que você queria conversar? Vanessa ficou alguns minutos em silêncio, mexendo nervosamente com a xícara de café. Quero me desculpar, disse ela finalmente. Pelo que fiz, pelo que disse, pela forma como tratei você. Por quê? Perguntei genuinamente curiosa. Porque estava errada, completamente errada. Sobre você, sobre Carlos Eduardo, sobre tudo. O que aconteceu? Vanessa suspirou profundamente antes de responder. Depois que Carlos Eduardo perdeu tudo, nossa relação desmoronou em questão de semanas. Eu havia me envolvido com ele achando que ele era bem-sucedido financeiramente, que poderia me oferecer estabilidade. Quando descobri que, na verdade, ele estava endividado e que quem sustentava tudo era você, percebi que havia cometido um erro terrível. E agora? Agora estou tentando reconstruir minha vida. Voltei a trabalhar, estou criando meus filhos sozinha e, principalmente, estou tentando aprender a ser uma pessoa melhor. Olhei para Vanessa e vi algo que não havia visto antes: sinceridade.
não era mais a mulher calculista e cruel que havia me humilhado. Era uma pessoa que havia cometido erros e estava tentando lidar com as consequências. Vanessa, disse eu, aprecio seu pedido de desculpas, mas você precisa entender que o que aconteceu entre nós foi consequência de escolhas que todos nós fizemos. Eu sei, mas queria que você soubesse que reconheço que estava errada e que admiro muito a forma como você lidou com tudo. Obrigada. E queria pedir uma coisa, se você me permitir. O quê? Gostaria de participar de um dos seus workshops. Não por curiosidade ou por qualquer outro motivo além de realmente querer aprender a ser financeiramente independente. A solicitação me surpreendeu, mas também me tocou de alguma forma. Claro, disse eu. Todos os workshops são abertos para qualquer mulher que queira aprender. Obrigada, disse Vanessa com lágrimas nos olhos. E obrigada por me dar essa chance. Depois que Vanessa saiu, fiquei alguns minutos na cafeteria pensando sobre nossa conversa. Não havia esperado aquele pedido de desculpas e certamente não havia esperado me sentir tocada por ele. Mas percebi que aquela conversa representava algo importante, o fechamento definitivo de um capítulo da minha vida. Não apenas o capítulo do meu casamento com Carlos Eduardo, mas o capítulo da mulher que eu havia sido. Uma mulher que se permitia ser subestimada e humilhada. Naquela noite, sentada em minha varanda, olhando para o jardim que continuava florescendo, refleti sobre tudo o que havia acontecido no último ano. Havia perdido um marido, mas havia encontrado a mim mesma. Havia sido chamada de parasita, mas havia descoberto que era uma mulher forte e independente. Havia sido expulsa de casa, mas havia recuperado não apenas a propriedade, mas também minha dignidade. E, principalmente, havia transformado a experiência mais dolorosa da minha vida em uma oportunidade de ajudar outras mulheres. Meu telefone tocou, interrompendo minhas reflexões. Era uma mensagem de uma das participantes do último workshop. Rayane, seguindo seus conselhos, abri minha primeira conta de investimentos hoje. Obrigada por me ensinar que posso ser forte. Você mudou minha vida. Sorri e guardei o telefone. Ali estava a confirmação de que havia encontrado meu verdadeiro propósito. Carlos Eduardo havia me expulsado de casa achando que estava se livrando de um peso. Na verdade, havia me libertado para me tornar quem eu realmente era destinada a ser. E por isso, pela primeira vez em muito tempo, eu estava genuinamente grata. 2 anos se passaram desde aquela tarde chuvosa que mudou completamente o rumo da minha vida. 2 anos durante os quais me transformei de uma mulher que se considerava dependente em uma empresária respeitada e financeiramente independente. Minha empresa de consultoria financeira feminina havia crescido além das minhas expectativas mais otimistas. Tínhamos escritórios em 3 cidades, uma equipe de 15 funcionárias e uma lista de espera de 2 meses para nossos workshops. Havia sido convidada para dar palestras em universidades, participar de programas de televisão sobre empreendedorismo feminino e até mesmo escrever um livro sobre independência financeira para mulheres. O livro, intitulado A Força Silenciosa: Como Descobrir Seu Poder Financeiro, se tornou um best-seller regional e estava sendo negociado para distribuição nacional. Mas o mais importante era que eu havia encontrado uma paz interior que nunca havia experimentado antes. Acordava todas as manhãs sabendo exatamente quem eu era e qual era meu propósito na vida. Em uma manhã de sexta-feira, estava em meu escritório revisando os números do trimestre quando minha secretária me informou que havia uma ligação. É um homem, disse ela. Diz que é Carlos Eduardo e que precisa falar urgentemente com a senhora. Fazia mais de 1 ano que não tinha nenhum contato com Carlos Eduardo. Depois que ele saiu da cidade, não havia mais ouvido falar dele. Pode transferir, disse eu, curiosa sobre o motivo da ligação. Rayane? A voz dele estava diferente, mais cansada, mais derrotada. Oi, Carlos Eduardo. Como está? Não muito bem, para ser honesto.
Você tem alguns minutos para conversar? Tenho. O que está acontecendo? Estou ligando porque preciso da sua ajuda. A palavra ajuda vinda de Carlos Eduardo me surpreendeu completamente. Que tipo de ajuda? Financeira, disse ele, com uma voz quase inaudível. Estou passando por uma situação muito difícil e não tenho mais ninguém para quem recorrer. Fiquei alguns segundos em silêncio, processando o que estava ouvindo. Carlos Eduardo, você se lembra do que me disse há 2 anos? Que eu era uma parasita, que nunca havia construído nada, que era um peso morto? Eu lembro, disse ele com voz embargada. E sei que não tenho o direito de pedir nada depois do que fiz com você. Então por que está pedindo? Porque estou desesperado, porque cometi erros terríveis e agora estou pagando por eles. E porque, apesar de tudo, você é a única pessoa que conheço que tem tanto a capacidade quanto possivelmente a bondade de me ajudar. Era irônico. O homem que havia me expulsado de casa chamando-me de parasita estava agora me pedindo ajuda financeira. Onde você está? Em São Paulo. Tentei recomeçar aqui, mas não consegui. Não tenho referências, não tenho recursos, e agora estou praticamente na rua. E Vanessa? Vanessa? Ele riu amargamente. Vanessa desapareceu da minha vida no momento em que percebeu que eu realmente não tinha dinheiro nenhum. Descobri que ela estava me usando tanto quanto eu estava sendo injusto com você. Carlos Eduardo, disse eu, escolhendo cuidadosamente minhas palavras. Sinto muito que você esteja passando por dificuldades, mas preciso que você entenda que não sou mais a mulher que você conheceu. Não sou mais alguém que aceita ser tratada com desrespeito para depois ser procurada quando conveniente. Eu sei, disse ele. Li sobre você nos jornais, vi suas entrevistas na televisão. Sei que você se tornou uma mulher de muito sucesso e sei que mereço todo o desprezo que você possa ter por mim. Eu não tenho desprezo por você, disse eu honestamente. Tenho pena. Pena? Pena porque você teve ao seu lado uma mulher que te amava, que cuidava de você, que construiu uma vida estável para vocês dois. E você jogou tudo fora por orgulho e arrogância. Carlos Eduardo ficou em silêncio do outro lado da linha. Carlos Eduardo, continuei, vou fazer uma coisa por você. Não por quem você é, mas por quem eu sou. O quê? Vou transferir para sua conta dinheiro suficiente para você se manter por 3 meses. Tempo suficiente para você encontrar um emprego e recomeçar sua vida. Rayane, Mas, interrompi, é a última vez que faremos qualquer tipo de contato. Depois disso, não quero mais ouvir de você. Entendido? Entendido, disse ele com voz embargada. E Rayane? Sim? Obrigado. E me desculpe por tudo. Eu sei, disse eu. Cuide-se, Carlos Eduardo. Desliguei o telefone e fiquei alguns minutos pensando sobre a conversa. Não senti raiva, não senti satisfação pela situação dele, mas também não senti o impulso de salvá-lo como teria sentido no passado. Senti compaixão. A compaixão que uma pessoa forte sente por alguém que está sofrendo as consequências de suas próprias escolhas. Fiz a transferência como havia prometido e bloqueei seu número definitivamente. Naquela tarde, voltei para casa mais cedo do que o costume. Queria passar algumas horas no jardim, cuidando das plantas que haviam se tornado minha nova paixão. Enquanto regava as roseiras que havia plantado no canteiro principal, refleti sobre como minha vida havia mudado completamente. A casa estava exatamente como eu sempre havia sonhado, cada ambiente refletindo minha personalidade e meus gostos. O jardim havia se transformado em um pequeno paraíso, com flores de todas as cores e um canto especial onde gostava de ler nas tardes de domingo. Minha situação financeira era mais sólida do que jamais havia imaginado possível. Não apenas havia recuperado tudo o que era meu, como havia multiplicado meu patrimônio através da empresa e dos investimentos, mas, principalmente, havia descoberto meu propósito na vida.
Ajudar outras mulheres a encontrarem sua força financeira e sua independência havia se tornado não apenas meu trabalho, mas minha missão pessoal. Recebia regularmente mensagens de mulheres que haviam participado dos workshops e que agora estavam transformando suas próprias vidas. Algumas haviam saído de relacionamentos abusivos depois de ganharem confiança financeira. Outras haviam descoberto talentos para negócios que nem sabiam que possuíam. Cada uma dessas histórias me confirmava que havia encontrado o caminho certo. Meu celular tocou, interrompendo minhas reflexões. Era uma mensagem da editora que estava publicando meu livro. Rayane, temos ótimas notícias. Seu livro está na lista dos mais vendidos da categoria e já temos propostas de 3 editoras nacionais para distribuição em todo o país. Sorri enquanto lia Moore a mensagem. Quem poderia imaginar que a mulher que havia sido chamada de parasita se tornaria uma autora best-seller? Naquela noite, preparei um jantar especial para mim mesma. Não porque fosse uma data comemorativa ou uma ocasião especial, mas simplesmente porque havia aprendido a celebrar minha própria companhia. Acendi velas na mesa de jantar, abri uma garrafa de vinho que estava guardando há meses e preparei um prato que sempre gostei, mas que raramente fazia quando era casada. Enquanto jantava, olhando pela janela da sala de jantar para o jardim iluminado, pensei sobre como a vida pode tomar rumos inesperados. 2 anos atrás, eu era uma mulher que se considerava dependente, que aceitava ser subestimada, que vivia à sombra de um marido que não a respeitava. Hoje, era uma empresária independente, uma autora respeitada, uma mulher que havia encontrado sua verdadeira força. Carlos Eduardo havia me expulsado de casa achando que estava se livrando de um peso. Na verdade, havia me libertado para descobrir quem eu realmente era. Vanessa havia me chamado de parasita, pensando que estava me humilhando. Na verdade, havia me motivado a provar meu verdadeiro valor. Dona Teresa havia dito que eu sempre fui um peso. Hoje, ela vivia confortavelmente em uma casa de repouso que eu pagava secretamente, enquanto eu construía um império financeiro. A ironia da vida era surpreendente. Depois do jantar, sentei-me na varanda com uma xícara de chá, olhando para as estrelas. Era uma noite clara e bonita, e senti uma gratidão profunda por tudo o que havia acontecido. Não era gratidão pela dor que havia sofrido, mas pela força que havia encontrado dentro de mim mesma. Não era gratidão pela humilhação que havia passado, mas pela dignidade que havia recuperado. Era gratidão por ter descoberto que era muito mais forte, inteligente e capaz do que jamais havia imaginado. Meu telefone tocou mais uma vez. Era uma mensagem de Amanda, a jovem que havia me procurado depois da primeira matéria no jornal. Rayane, queria que você soubesse que hoje abri minha própria empresa de consultoria. Tudo começou com nossa primeira conversa há 2 anos. Obrigada por me ensinar que eu podia ser forte. Guardei o telefone e sorri para as estrelas. Ali estava a confirmação de que tudo havia valido a pena. Cada lágrima, cada humilhação, cada momento de dor havia sido transformado em força não apenas para mim, mas para dezenas de outras mulheres. Carlos Eduardo havia gritado para mim 2 anos atrás: "Você é uma parasita!" Hoje, eu podia responder com tranquilidade: "Não, Carlos Eduardo, eu sou uma sobrevivente, eu sou uma guerreira, eu sou uma mulher que descobriu seu verdadeiro poder. E, principalmente, eu sou uma mulher que aprendeu que quem ri por último, ri melhor. Mas também aprendeu que a melhor vingança não é a que destrói o outro, mas a que reconstrói a si mesma." Naquela noite, adormeci com um sorriso no rosto, sabendo que havia encontrado não apenas minha independência financeira, mas principalmente minha verdadeira identidade. E isso ninguém jamais poderia tirar de mim. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo!